Entramos agora neste Mais Info, num dos assuntos de destaque. O desperdício alimentar ameaça tornar-se um desafio cada vez mais complicado com o decorrer dos anos. Prova disso é um vídeo publicado nas redes sociais e que já foi visto por milhões de pessoas. Falamos de um vídeo, que vemos agora na imagem, que mostra vários alimentos embalados, como fruta, legumes e pão, que terão sido recolhidos de um caixote do lixo de uma grande superfície comercial. De acordo com os autores da publicação, a validade dos alimentos encontrados expiravam no dia em que foram recolhidos, mas estes encontravam-se em bom estado de conservação. Ora, e junta-se agora a nós neste Mais Info Paula Policarpo, é do movimento Zero Desperdício, a quem agradeço desde já a presença neste Mais Info. Este vídeo que acabamos de assistir é uma exceção ou é recorrente casos destes acontecerem? Olá, bom dia, obrigada. Olha, não é frequente. Eu acho que é uma exceção, embora aconteça de vez em quando no retalho estas situações, mas estas situações temos que enquadrar e não ser injustas. Eu até já falei com o Breda e com o João Relógio sobre este tema e eles perceberam. O que está aqui em causa são várias questões. O desperdício alimentar no retalho, estamos a falar agora dos supermercados, é até responsável por perdas dentro da cadeia do campo Algarve muito inferiores, por exemplo, às dos consumidores, às das famílias. Onde se desperdiça mais é dentro de casa, das nossas casas, nas famílias, isto são os dados atuais da Europa, todos, e Portugal está na mesma tendência. E depois no setor primário, ou seja, na produção, na agricultura, na pesca, nos setores primários. Claro que o retalho, o setor transformador, também tem perdas. E o retalho tem algumas, são as visíveis, e por isso estamos sempre muito focados aqui. Tudo o que vimos neste vídeo, e que é verdade, e que eu digo que não é os supermercados, o retalho tem vindo a fazer um esforço enorme, tem boas práticas no sentido de manter os alimentos na cadeia de valor, até os alimentos que têm rotulagens de consumir preferencialmente antes de, e não até, podem ser prolongados a sua validade pelo operador, portanto, pelo mercado, e estão a fazer isso. Depois há, por exemplo, o Zero Desperdício, que tem uma rede nacional de recuperação de sobras em todo o país. O que é que faz? Canaliza sobras do retalho, dos vários supermercados, para IPSS, ONGs locais no terreno, perto de onde estão esses estabelecimentos comerciais, e depois são entregues a quem precisa, e canaliza todo o tipo de sobras. Podemos canalizar frio, quente, perecível, fresco. Agora, dito isto, a logística associada à recuperação destes alimentos é complexa, porque reparemos, neste conjunto que estamos aqui a ver, estão a ouvir, não estão? Como não estou a ouvir ninguém, estão a ouvir o que eu estou a dizer, não estão? Sim, estamos a ouvir perfeitamente. Pronto, é que eu de repente estava com dúvidas. Isto do Zoom, repare, estes alimentos são um conjunto diferente de alimentos, que têm regras de higiene e segurança diferentes. Estes alimentos, para serem entregues às pessoas que infelizmente eles precisam. Repare, estamos a falar de sobras, esta visão de que tudo o que sobra tem que ser canalizado para as pessoas, é até, de certa maneira, para já não devia sobrar. Nós achamos no Zero Desperdício que o que é preciso é ajustar a oferta da procura e evitar produzir a mais. Portanto, depois, quando sobra, é evidente se a comida é feita para as pessoas, e se há pessoas que precisam, e aqui é que há a questão, porque não devia haver pessoas a precisar de completar dietas por terem insuficiente quantidade de alimentos com sobras, porque as sobras também podem ser canalizadas para a alimentação animal, para o uso industrial, para a compostagem, evitando o aterro e a incineração. Mas havendo pessoas que precisam, e infelizmente havendo, porque não devia ser esta a situação, devemos canalizá-las também para quem delas precisa, obviamente. Mas então o que é que terá falhado? O que é que terá falhado neste caso específico? O que eu lhe vou dizer a seguir, em questões em higiene e segurança. Eu não sei a que horas é que estes alimentos foram para o lixo, mas imagino,
Eu não sei de que superfície é que estamos a falar ou de que empresa é que estamos a falar, mas imagine que isto é as sobras do dia, porque disse na peça que eram alimentos que o prazo de validade era no próprio dia. Ora bem, há 2 prazos de validade, há um que diz consumir até o prazo de validade, que é o operador que faz, o retalho que põe lá o prazo. Se diz consumir até, acontece que não pode ser doado nem vendido para além desse dia, nem doado nem vendido, tem que ser destruído, isto é o que a lei diz. Podemos depois ver se é preciso mudar a lei, mas não é a lei de canalizar sobras, é esta lei que eu estou a dizer. Mas é assim, até porque só há um alimento onde há regras, que é os ovos. Tirando os outros todos, é o operador que decide se é antes de ou de preferência antes de ou até. Portanto, logo aí há o rótulo. Se há um rótulo que diz que é até, tem que ser destruído. E, portanto, foi posto no lixo e não devia ter sido mesmo destruído. E essa, na sua opinião, essa lei deveria mudar? Não é uma lei, isto não pode ser uma lei, atenção, já lhe disse, o único alimento que tem regras de validade impostas por lei são os ovos. Todos os outros alimentos, isto depois pode falar com quem perceba até mais, porque eu sou presidente da área cordária do Movimento Zero Desperdício, de uma rede nacional que distribui sobras e canaliza, mas sou jurista, não sou desta área de DGAB, nem da ASAI, mas posso lhe dizer que o único alimento que tem validade são os ovos. Todos os outros têm de decidir se é de preferência até ou de preferência antes de ou consumir até, é o operador. E porquê? Porque ele é que sabe as regras de fabrico, como é que o fez, quais são, repare, porque são alimentos a frio, a quente, e portanto é ele que compete com as suas empresas de higiene e segurança alimentar decidir estes pratos. Mas se o pôs até, quer dizer que não pode ser doado nem vendido. Não podendo ser doado nem vendido, tem que ser destruído. Foi para o lixo, para este lixo indevidamente. Agora, a questão aqui mesmo, imagino que até podia ser vendido, porque era de preferência antes de estes alimentos todos. Mas é preciso logística, porque as instituições que vão buscar os alimentos, em Portugal, como é que é feita esta canalização das sobras através do retalho para as IPSS, para as ONGs e que depois chegam às pessoas que essas IPSS, essas ONGs apoiam, que são as famílias e as pessoas individuais que precisam destes alimentos. Não há de ser diretamente, não é? Pronto, é por este canal. São entidades que têm, umas só vivem de voluntários, outras que são, sei lá, uma Santa Casa da Misericórdia, uma comunidade de vida e paz, e muitas delas têm funcionários. Não estão disponíveis a toda a hora para ir buscar alimentos. E muito menos alimentos perecíveis que necessitam de uma caixa isotérmica para garantir o circuito do frio. Portanto, há aqui uma série de logística associada à recuperação dos alimentos, neste caso, estes do consumir até, ou que estão a frio, que estão guardados de formas que implicam segurança e higiene e regras para os ir buscar, para os manter e depois entregar a quem deles precisa, que não podem baixar lá porque estão numa cadeia de doação. As pessoas que precisam deles são tão dignas como eu ou como a senhora e, portanto, têm o direito de comer os alimentos da mesma forma, seguros. E isto leva a que haja não seja tão fácil assim canalizar as sobras. Nós temos na nossa rede temos quase 700 doadores no país todo. Estamos a falar do retalho, dos hotéis, dos restaurantes, do vending, até da TAP, dos aviões da TAP recuperamos comida. Agora, e temos quem é que vai buscar essa comida aos sítios? São as IPSS, as ONGs que estão em cada local próximo desses sítios. Eles têm que observar regras de higiene e segurança alimentar, que nós fizemos com a ASAI, com a DGAV, que repercutimos nesta cadeia de doação e de redistribuição de sobras. Isto é difícil de parte. Temos que conjugar os horários do fecho do Auchan, do Lidl, do Pingo Doce, do Continente, do que for, da loja que estivemos a falar. Tem que lá estar alguém para ir buscar. Com o transporte tem que ter os circuitos sujos e dos limpos garantido, portanto tem que ter pelo menos uma caixa isotérmica para isolar do resto das coisas que estão dentro de um carro, por exemplo. Se forem entregues a frio, tem que se manter a cadeia de frio até chegar a um sítio, um frigorífico, uma caixa, ou
sim, um frigorífico ou uma coisa de refrigeração, tem que se manter. Portanto, há tantas regras e que têm que se manter. Por isso é que eu lhe digo, estas situações existem, são pontuais, o retalho faz um esforço enorme, aliás que analisa diariamente, como eu lhe digo, nós somos, se forem ver o nosso site, veem os impactos das doações ao nível do CO2 evitado e das toneladas de comida recuperadas. É claro que isto vai continuar a acontecer, cada vez eu acho que acontece menos, porque o retalho faz um esforço, porque há estes canais todos de redistribuição de comida, mas por isso é que eu lhe digo, o que é importante é falarmos de evitar o desperdício na fonte, ou seja, é preciso mudar as mentalidades, as atitudes. Estamos a falar de um problema social? Não, estamos a falar de um problema de consciencialização, estamos a falar de um problema de sociedade, enquanto forma como compramos, como produzimos, estamos a falar muito mais do que isso, estamos a falar de um problema económico, de um problema, nós vivemos ainda muito numa sociedade e numa visão de economia linear, comprar para deitar fora daqui a uns tempos e não numa visão de economia circular, estamos a falar de criar cidadãos para o futuro, educando os jovens e as crianças. Nós temos uns livrinhos, a coleção Zero Desperdício e a coleção de comida sustentável, saudável e segura, que estão no Plano Nacional de Leitura na Biblioteca Online e no nosso site, zerodesperdício.pt, onde precisamente pretendemos isso, mudar comportamentos e atitudes, para que no futuro seja possível ajustar melhor a oferta ou a procura, não se produzir mais do que aquilo que seja preciso, e quando se produza mais e que sobra, consigamos manter o que quer que seja, estamos a falar de alimentos, pode ser de vestuário, pode ser de óculos, as lentes dos óculos que vamos pondo na nossa cara, porque vamos precisando e depois vamos pondo para o lado, precisamos de umas melhores e ninguém as usa, portanto há todo um conjunto de atitudes e de forma de estar e de pensar a sociedade e a economia que tem que ser mudada. Passamos de uma referência de economia linear para uma referência de economia circular e de todos, porque isto é muito importante, isto é que muda as coisas, muito mais do que nos focarmos só com os supermercados. É verdade que os supermercados têm sobras e há sobras que não conseguem, de facto, pôr nestes circuitos. Não é fácil, não há nenhuma lei que altere isto. Porque nós depois, as leis, eu só queria dizer uma coisa, agora vai-se discutir outra vez uma lei, sim, já rapidamente, e vai-se voltar a discutir. Cuidado, as leis têm que ser primeiro pensadas, perceber como é que se vão operacionalizar, não se constroem casas por telhados. É preciso haver na sociedade e na estrutura social, pois quem que vai buscar, que analisa as sobras, e eu acho que os supermercados já fazem aquilo que podem fazer mais, usar mais prerrogativas da lei, olhar mais para a rotulagem, pôr nas cadeias de circulação os alimentos que são de consumir preferência antes porque esses podem ser vendidos, desde que o consumidor saiba que são assim, porque podem ser comidos. Os iogurtes em Espanha são de preferência antes e em Portugal são até, porque é que vão ser assim? Isso faz com que vão para o lixo, por exemplo. Tudo isto são boas práticas que se podem alterar, mas a questão é de consciencialização e de mudança de paradigma e não podemos pretender que as pessoas sejam alimentadas de sobras. Isso é uma visão errada também de sociedade. Temos mesmo que terminar. Paula Policarpo, muito obrigada pela presença neste Mais Info. Até à próxima. Muito obrigada e bom dia para todos e bom trabalho.